Olá, eu sou a Carol Alvarez e hoje a gente volta com mais um Histórias da Bola. João, obrigada pela presença, seja bem-vindo. Oi, Carol, mais uma, né? História tem muito, eu não sei não, eu acho que nós temos umas perto de 100 histórias aí, viu? Pra Eu acho que contar. tem mais. Esse ano aqui a gente não vai dar conta, não. Mas hoje é mais uma. Hoje nós vamos falar do Jorge. Famoso Jorge Famoso Mendonça. Jorge. O Jorge tem Uma muita lenda, história, né? uma lenda. O Jorge, se você garrar falar do Jorge aqui, a gente vai varar Vai o longe. dia. É, tem muita história dele. Mas essa história assim, ela vai terminar assim para dizer que, né, que no final assim, o Jorge infelizmente já não tinha equilíbrio, né? Já estava um pouco debilitado assim na parte de conexão, etc. Mas isso aí é o seguinte, eu montei uma cooperativa de jogadores, ex-jogadores em Campinas. E a cooperativa foi bem, ela durou um pouquinho mais de um ano, sabe? E estavam todos os ex-jogadores de Campinas assim que marcaram a época, eles faziam parte da cooperativa. O presidente, eu que elegia tudo, né? Eu que elegia a diretoria, mas era constituída. O presidente era o Nenê Santana, né? Nenê que trabalha na Ponte Preta hoje de novo, né? O Barbieri ajudava bastante, o Zenon era o marqueteiro, né? O Zenon é bom para isso aí. Então Maravilhoso, inclusive. então ele fazia muita ligação de relações que a gente tinha, né? E a atividade era legal, tinha muita. A gente fizemos muita visita lá em São Paulo, que lá tinha uma cooperativa que funcionava mais, já tinha mais corpo. E era comandada lá pelo Badeco. O Badeco foi um volante que jogou no América do Rio, jogou no Corinthians, mas teve assim uma passagem marcante pela Portuguesa de Desporto. Mas era um cara, o Badeco ele estudou, né? Ele era jogador, bom jogador, mas ele paralelamente ele estudava e se formou em Direito. Então hoje ele é um advogado e tal, né? Já largou o futebol e ele era o presidente da cooperativa. Então a gente foi muitas vezes lá, a gente visitava as praças de São Paulo que tinha atividade, né? Os ex-jogadores aqui ministravam. Então a intenção na época era fazer isso, né? Trazer para Campinas, regularizá-los junto ao CREF, né? Porque era preciso, ela prestava um bom serviço. E também jogar, é onde a gente ganhava dinheiro. A fonte de renda era isso aí, claro, né? O time era bom, então qualquer um, com esses times de veteranos, qualquer um queria assistir. Igual o Sentimento, né? É a mesma coisa, é igualzinho. O Sentimento também fazia jogos pelo o interior. Sentimento era do final de ano, né? Seu pai era o treinador. Não, né? ele jogava. Ele jogava, é tempo que ele era treinador no Brasil. Exatamente, meu pai Brasil de jogava Oliveira. nessa época. Seu pai, é isso mesmo. Nossa, o Brasil gostava do seu pai. Demais. Aliás, sou jornalista por causa do Brasil. Por causa do Brasil. Sabe quando o Brasil... Começa a contar a história, a gente desvia. Mas quando o Brasil morreu, eu fui lá no velório lá em Mogi Mirim, e eu era presidente da Associação dos Cronistas de Campinas, da SEC. Então eu levei uma bandeira da SEC para colocar no caixão do Brasil de Oliveira. E aí eu tive que sair antes do velório. Então, eu tive que sair antes do velório e a bandeira não foi enterrada, né? A bandeira não foi enterrada. E aí alguém recuperou a bandeira e me devolveu. Sabe quem recuperou a bandeira e me devolveu? Quem? Oswaldo Alvarez. Olha só! Ele falou, João, peguei para você, não foi enterrada e tal, mas é a bandeira que cobriu o caixão do Brasil de Oliveira. Olha, é outra história, menina. Pois é, qualquer dia a gente conta essa. Qualquer dia a gente conta essa, mas... Estava lá, né? Seu pai ficou de começo ao fim. Né? Aliás, ele já ajudou muito, né? Parênteses, ele ajudou muito o Brasil de Oliveira. Bom, e na cooperativa, quem também que era integrante? Jorge Mendonça. Jorge Mendonça. Então tinha até um fato curioso, viu, Carol? Porque a gente saía muito para jogar e depois dos jogos sempre tinha um churrasco, né? Essa é praxe, não é mesmo? Churrasco, uma violinha, né? Um cavaquinho, aqueles pagodinhos que você sabe que em futebol é imprescindível, né? Era muito bom, a convivência era muito boa. E o Jorge era interessante porque no churrasco não adiantava.
acabava o churrasco, antes do churrasco, tinha que fazer para o Jorge, a gente tinha que se virar. Tinha que fazer um prato para ele de arroz, feijão e ovo frito. Olha só. Depois é que ele ia comer o churrasco. Depois eu pensei, falei, não está errado, né? Não mesmo. Não está errado, porque o churrasco não é para você, ele queria encher a barriga. Com certeza. E era isso, né? O churrasco é o motivo. Pelo menos era uma exigência saudável e simples, né? Relativamente de atender. Era o que ele fazia de bom, assim, era o que ele fazia de saudável, essa é a verdade. Bom, não foi um equilíbrio, mas tinha uma pontinha ali, né? E nossa, todas as vezes que a gente ia, eu ficava muito preocupado, eu me virava, ia na casa de alguém dava lá, daqui a pouco estava lá o prato, ele ficava todo feliz. Nossa, ele ficava todo feliz, era bom ver o Jorge feliz, porque o Jorge era muito doce, né? Quem não conheceu o Jorge Mendonça, gente do céu, Jorge Mendonça era uma moça, não brigava com ninguém, não falava mal de ninguém, não tinha boca para nada, para cima, ele era assim do bem, né? Uma coisa, né? A personalidade dele, que de certa forma era boa, e por outro lado, infelizmente, tem aqueles aproveitadores e que acabaram se aproveitando muito assim da bondade dele, inclusive tirando, né, grande parte daquilo que ele tinha ganhado, etc. Mas isso é uma outra história também. E o Jorge era assim também, o que ele gostava, uma vez nós fomos num programa lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, eu levei alguns jogadores da cooperativa, levei o João Paulo, o Gomes e o Jorge Mendonça. Acho que são os três que eu me lembro, né? Eram esses, não sei se tinha mais. A gente estava chegando na Assembleia e estava tendo sessão da Câmara, da Câmara Estadual. Menina, quando a gente entrou, nós passamos em frente lá o plenário, né, o auditório da reunião, do congresso lá. Aí o Milton Neves veio nos receber lá de longe, né, aquele jeito do Milton. Aí, Jorge Mendonça! E foi recebendo e ele foi passando. Quando ele passou em frente aos deputados, parou a sessão. Acho que a maioria dos deputados levantou, veio lá e abraçava o Jorge. Ele era uma figura muito querida. Queria autógrafo dele, porque tinha muito palmeirense lá também, né? E ele tinha marcado época no Palmeiras. Foi assim, a gente olhava assim, Jorge, como você é querido, né, cara? Como você marcou, né, na trajetória pelo futebol, pelo Palmeiras, depois nos outros clubes, Guarani, Ponte Preta e por aí vai. E aí tudo bem, o programa correu, a entrevista foi legal, né? O Milton comandando, aquele jeito do Milton e tal, e foi muito bom. E o Milton, você sabe, né? Para esse tipo de coisa também, de falar de resenha. Ele mesmo fala, eu gosto de falar de velho. Ele é maravilhoso. Inclusive, ele tem uma área no site muito interessante, né? Isto que fim levou. Eu mesmo, de vez em quando, vou lá consultar algum dado que está lá, né? E esse programa do Assembleia, ele deve estar por aí, perdido aí no YouTube aí, e o Jorge participou. Mas tudo bem, o curioso foi assim, o programa foi longo, a gravação era gravada, foi um pouco longo, ficamos a tarde toda quase gravando. Aí na volta, quem nos deu o transporte foi o seu Antônio Caprioli, ele era dono da Caprioli, e ele gostava muito de apoiar as coisas da crônica, do esporte e tal. Então ele deu um micro-ônibus, nós fomos de micro-ônibus, fomos muito bem instalados. Aí na volta nós entramos e viemos, né? Aí o Jorge falou assim, não, passando na Marginal ali, ele falou assim, não, eu não vou pegar Anhanguera, eu quero uma cerveja, eu não aguento mais. Aí tivemos que parar num posto que tem essas conveniências. Aí compramos lá uma caixa de cerveja, essas de lata, né? E aí bem geladinha e tal. E quando ele viu, assim, ele falou, agora sim, agora nós vamos viajar. Pode continuar a viagem. Pode continuar. Bom, o fato é o seguinte, a caixa não chegou em Campinas, né? Eu imaginei. A caixa de cerveja não chegou em Campinas. Mas ele era assim, ele era divertido, ele falava baixo, falava manso. Tem outro que fala, uma vez eu fui fazer um jogo em Belo Horizonte, ele estava na Ponte Preta, era um jogo de Série C que a Ponte disputava, e ela jogou com a América lá. Esse dia o treinador era o Zé Duarte.
E aí, na volta, a gente veio com o ônibus da Ponte... Eu vim com o ônibus da Ponte Preta, né? Não, vamos embora, tá? Peguei, entrei no ônibus, vim com os jogadores, vim embora. E aí estava ligado o rádio lá, né? O rádio do ônibus. E o comentarista fazendo o comentário final do jogo, né? Eu falar, e os jogadores todos ouvindo. Ele falou assim, Jorge Mendonça jogou muito mal, sei o que lá, é o ex-jogador, mas meteu o pau. E o pessoal dava, ih, Jorge, você tá acabado, né? E ele ouvia assim, falava assim, meu Deus, ele ficava quietinho, assim, falava assim, sabe o que ele falava? Eu acho que ele tem razão, eu não jogo mais nada mesmo. E lembra muito meu pai. Meu pai era assim também, numa boa, né? Alguém criticava e ele, tá bom, então. É verdade, ele nunca se... Nossa, nunca se indispôs. Ele levava numa maciota, né? E o Jorge era assim. E aí a coisa correu, né? Na cooperativa, a gente sempre tinha jogo mesmo, né? Teve um jogo aqui na Praça de Esportes, aqui do São Bernardo. Eu não me lembro, acho que nós jogamos com uma seleção da Sanasa, que a Sanasa sempre tinha bons times ali, né? E era um jogo patrocinado, era um jogo desse tipo beneficente, tudo para reverter em prol da própria cooperativa que estava iniciando. E foi um jogo legal. E nesse dia, eu lembro, sabe, Carol, a cooperativa já estava pegando corpo assim, e o Neto foi lá, né? O Neto estava trabalhando no Guarani. E o Neto levou o Dinelson. Eu não sei se você se lembra desse dia. Era um menino, ele era um menino que estava surgindo no Guarani, mas, nossa senhora, a gente olhava o Dinelson e falava, pô, esse vai ser o novo Renato, né? O novo Careca, né? E o Neto é que ficava atrás dele ali, né? O Neto acho que depois estava com interesse assim, de ajudar o menino, de agenciar essas coisas, né? E levou ele lá para ele conhecer, e aí quando o Dinelson conheceu o Jorge, o Dinelson ficou emocionado, assim, ele era menininho. As coisinhas que aconteciam, sabe? Assim, no âmbito da cooperativa. Aí o jogo correu, esse foi um dia que depois nós fomos para uma chácara, atrás do churrasco, e ali estava difícil de achar o tal do feijão, do arroz e ovo. Feijão e ovo. Aí apareceu uma senhora lá, que era vizinha e tal, e foi lá e levou, né? A gente pediu, claro, ela foi lá, levou. O Jorge não ficou sem o pratinho dele, né? E tantos, fizemos um jogo em Morungaba. Esse jogo quem contratou ele foi o Barbieri, e apoiado pelo Renato, né, porque o Renato é de Morungaba, e fizemos lá no campo municipal, foi muita gente, foi contra uma seleção de uma cidade da França, era um time francês. E nesse dia a minha dupla diária era Renato e Careca, só isso, né? Meio campo era de cá, Zenon, Barbieri, né? O Jorge entrou mais tarde, o Jorge ficou no banco, o Jorge Mendonça entrou depois no segundo tempo. Eu sei que nós ganhamos de 7-1, né? Aí os franceses que... Falar em 7-1 dá até um arrepio. Foi, mas nós ganhamos. Para vocês foi bom. Para nós foi bom. E 7-1, olha só que coisa, né? Quando que a gente poderia supor que seria um placar para nós... Tão dolorido depois de alguns anos, né? E depois teve festa também, um churrascão lá, e os franceses cantaram, né? A gente cantou o hino da França, assim, em homenagem, foi bonito. E Jorge, na festa, eu gostava, mas ali todo mundo sabia, né, que antes tinha que dar para ele um prato de feijão com arroz, né? E era uma zoeira danada quando ele começava a comer. Mas foi um dia muito legal, marcante, né? Participou tanta gente, Carlos, Oscar, Polozzi, Odirley, Mauro, falecido Mauro, Marco Aurélio, Estevam Soares, que era muito amigo do Vadão, né? Sim. E, nossa, uma festa muito legal, Ronaldão, uma festa muito legal. E aí correu, muito bem. Aí aconteceu o seguinte, vai para cá, vai para lá, nós íamos ter um jogo de novo, ia ser na Praça de Esportes, que a gente jogava muito na Praça de Esportes. A gente ia jogar contra um time, acho que de Jundiaí, aqui perto, né? E aí, no sábado, eu encontrei o Jorge, né? E o Jorge morava perto da minha casa, né? Até hoje eu moro ali no Parque da Figueira, e o Jorge estava morando 2 ruas para baixo, e ele morava com o pai, né? Num quartinho do fundo lá, sabe? Muito...
já tinha largado a família, né? Já houve lá um desavença com a família, então ele ficava lá e já estava assim, a alegria dele era quase que era jogar futebol com quem chamasse no fim de semana, e no meio da semana ele não tinha o que fazer, ele juntava-se com o Ezequiel, né? Ezequiel lá no Parque Brasília, e os dois passavam o dia, era no bar, né? Essa era a vida do Jorge, e era difícil de tirar ele. E aí e o pai dele também, né? Acrescentando, o pai dele pegou implicância com ele. O pai dele quase, não sei. Também não soube lidar muito com a situação. Não né? soube, o pai dele ficou revoltado, sabe? Você ia lá na casa, batia lá, chamava o Jorge Mendonça, o pai dele vinha todo agressivo. O que você quer com o Jorge? Você quer lá, deixa o Jorge em paz. Não sei, acho que na cabeça dele todo mundo ia levar ele para um caminho, bar, para um caminho não tão legal. Não tão legal, né? E acho que era essa a preocupação do pai do Jorge Mendonça. Mas ele tratava muito mal. E o Jorge também, ele tratava mal o Jorge, né? No final, assim, ele era ríspido. E nesse sábado, eu encontrei o Jorge e falei, Jorge, então amanhã nós vamos jogar. Ah, não, João, não, tudo bem, vamos sim, pá. Falei, então vamos fazer assim, porque às vezes eu dava carona para ele, né? Era vizinho. Falei, então vamos fazer assim, 8 horas da manhã eu passo na sua casa, você já me espera, né? E aí nós vamos lá para o jogo. Não, pode passar, eu tô lá, pode. Que legal, era assim. Muito bom. Aí chegou o domingo, eu levantei direitinho, passei lá, acho que era até um pouco antes das 8. E batia. Falei, caramba. E batia, não tinha campainha, era na palma. Demorou bastante, mas aí saiu o pai dele. O que você quer aqui com o Jorge? O que você quer com o Jorge aqui? Eu falei assim, não, é o seguinte... é que ele está jogando na cooperativa, né? Nós temos jogo hoje, e eu marquei com ele para passar, se o senhor puder, ele está dormindo, o senhor chama ele para a gente levar para jogar. Não, o Jorge não está dormindo, não. Eu falei, não, mas eu marquei 8 horas, já é quase 8 horas, está marcado, eu preciso levar ele. E ele era atração, né? O Jorge era o nome, é um dos nomes, né? Os grandes nomes. Todo mundo perguntava se você não levar, e o Jorge? Aí ele falou assim, não, o Jorge não está aqui, o Jorge já saiu. Eu falei, não, como já saiu? Eu falei, não, eu marquei com ele. Eu falei assim, mas o que você marcou? Eu falei, não, eu marquei de passar 8 horas para pegar ele. Ele falou, então, o Jorge é assim, quem passa primeiro leva. Eu falei, mas eu não estou entendendo. Eu falei, não, porque todo mundo quer levar ele para jogar bola e tal, e passou aqui às 7 horas da manhã, o Ademir da Guia passou com o veterano do Palmeiras... Passou com o ônibus aqui, com a fila no Palmeiras, e o Jorge já foi embora, já foi jogar lá em Águas de Lindóia. Se você quiser o Jorge, tem que ir lá em Águas de Lindóia, vai lá buscar ele. Eu falei assim, não acredito, meu Deus do céu. Então, o Jorge foi para Águas de Lindóia, esqueceu de mim. Tá bom, aí eu fui embora, passou, fiquei inconformado, né? Aí depois, conversando com o pessoal, o Ezequiel, principalmente, que não saía, não grudava dele, falou assim, João, o Jorge está desse jeito. O Jorge ele perdeu, né? Eu acho que ele marcou com você, deve ter também marcado com o Ademir da Guia. Se você passa antes, você leva, o Ademir não leva, o Ademir da Guia não leva. Mas como o Ademir da Guia passou primeiro, levantou mais cedo, acho que bebeu água mais limpa. Então o Jorge resolveu ir. Então, para lidar com o Jorge, você fica sabendo disso já, que ele está... Em algum momento, pode ser que fale. Não está cumprindo compromisso, não adianta mais. Ele vai quando ele quer, na hora que quer, do jeito... E ele promete que vai, mas não conta com isso. Aí eu falei, que pena, né? Que pena, né? Que pena. Mas é assim, essa história eu contei para dar uma ideia assim E já era a final, porque depois de pouco tempo, né? Pouco tempo que eu digo assim, depois daquele fato, aí mais uns 3 anos, né? Porque no início dos anos 2000, o Jorge morreu. Morreu muito jovem, morreu com 50 anos, né? Ele morreu e foi enterrado aqui no cemitério das Acácias. João, Não é mesmo? Pois é, gente. Não foi nos Amarais. Eu também tenho uma história com o Jorge. Era meu início de carreira no jornalismo. Eu trabalhava numa emissora de rádio aqui em Campinas. E na época não tinha GPS, não tinha motorista na rádio, não tinha nada. Não era o celular, não era como hoje? Não, era no mapa.
Você ia no no mapa. A gente ia no mapa olhando e Aí você chegou de chegava. Monte Azul. Eu tinha acabado de tirar a carta, totalmente inexperiente no trânsito e com o carro todo adesivado da rádio. Da CBN. Da CBN. E aí, o meu editor, na época, falou, olha, é no cemitério tal. E eu fui até lá, peguei meu mapinha, cheguei. A hora que eu cheguei, eu dei uma olhada, falei, não tem ninguém aqui, não pode ser aqui. Liguei para ele de volta. Falei, olha, não tem ninguém aqui. Ele, nossa, Carol, eu te mandei pro lugar errado. Do outro lado da Aí cidade. eu, que ótimo. E aonde é o outro? É do outro lado da cidade. Eu não vou conseguir chegar, não sei ir para lá. Aí ele, tudo bem, eu vou te passar as informações, você grava seu boletim para a rede e tá tudo certo, depois você já pode voltar. Pois é, eu velei o morto errado. Ah, meu Deus do céu. Isso é motivo de gozação na minha família até hoje. Isso eu imagino, eu imagino. E você perdeu. Sabe por quê? O velório do Jorge foi assim, foi muito comovente, né? Porque as pessoas, foi muita gente, claro. Mas foi um dia assim que juntou Ponte Pretano e Bugrino, assim, sabe? Torcedores de organizadas. Assim, num abraço, menino, né? Assim, em reverência. Ele foi uma figura muito importante para Campinas, no geral, né? E ele tem história no Guarani, claro, né? No Guarani ele jogou muito, foi artilheiro, ele fez 58 gols no Campeonato Paulista de 58 ou 38, hein? Agora eu fiquei em dúvida aqui, não, acho que foi 38, 58 é muito, né? Ele fez 38 gols no Campeonato Paulista, se for 58 eu peço desculpa aqui, mas é 38. No Campeonato Paulista de 81, o que é difícil, né? Um campeonato curto, né? Um atacante hoje, só o Pelé fazia, né? Pelé fazia, mas ele foi, acho que depois do Pelé, foi o maior artilheiro do Campeonato Paulista. Jogou muito. Participou da decisão contra o Flamengo. O Guarani disputou a semifinal de 82. Ele era Jorge Careca, né? Do outro lado era Zico dupla, né? e Nunes, né? Jogar aqui no campo do Guarani foram 52 mil pessoas no campo. E Jorge fez 2 gols. O Guarani perdeu de 3-2. Ele foi o responsável pelos Ele fez dois os 2 gols. O Bugrino reverencia ele. E depois ele foi na Ponte Preta, já não mas só que ele cativou também. Ele era carismático. Cativou, as pessoas gostavam muito dele. Então ali ele deu amor, deu sentimento, deu assim a presença dele e ficou marcado. Aí no velório foi o dia assim que as bandeiras da Guarani, da Ponte, sabe, os dois cantaram os hinos e reverenciaram e homenagearam. E você do outro lado da cidade. E eu do outro lado da cidade. A repórter da CBN, designado pelo Edilson Damas, que é fluminense roxo. Exatamente. Estava eu do outro lado da cidade tentando achar o velório. Tentando achar, mas já passou, né? Já. E aqui as nossas reverências, a nossa saudade. Como eu tenho saudade do Jorge Mendonça. Com certeza. Foi um grande nome pra gente aqui de Campinas. Tá certo, João. Obrigada. E se você quiser acompanhar essa e outras histórias, é só entrar no nosso canal do YouTube ou acompanhar as colunas do João no diariocampineiro.com.br. Até a próxima.